Continuação da biografia de Luís Vaz de Camões. Camões, o gênio peregrino, de Domingos Mascarenhas. Nessa mesma ocasião, Camões iniciou os seus esforços no sentido de publicar os Lusíadas, depois de os aperfeiçoar. Tirou uma cópia especial para os dedicar ao rei Dom Sebastião, o portador do poema. Ao que parece, Camões já não tinha acesso à corte. Foi o seu amigo de juventude, Dom Manuel de Portugal, o soberano recebeu com agrado a oferta. Talvez por isso, o frade dominicano Bartolomeu Ferreira, encarregado pelo Santo Ofício da censura eclesiástica, não levantou dificuldades à publicação, embora em Os Lusíadas sobejem as divindades pagãs misturadas com o maravilhoso cristão. Sobre esse assunto delicado, Frei Bartolomeu comentou no seu despacho favorável: como isto é poesia e fingimento, e o autor, como poeta, não pretende mais que ornar o estilo poético, não tivemos por inconveniente ir esta fábula na obra. E por isso me parece o livro digno de se imprimir, e o autor mostra nele muito engenho e muita erudição nas ciências humanas. Um alvará régio de setembro de 1571 concedeu a licença de impressão e garantiu a Camões direitos de autor por 10 anos. Em 1572, o poema foi publicado e o rei decidiu conceder uma tensa ao seu autor, no montante de 15.000 réis por ano, quantia, aliás, pequena em relação a outras pensões atribuídas naquela época. Mesmo assim, numa prova evidente de que o valor de Os Lusíadas ainda não fora compreendido, o decreto real que concedeu a referida tensa salientava como motivos justificativos os serviços prestados por Camões na Índia, a par das informações que Dom Sebastião tinha sobre o seu engenho e habilidade, e a suficiência que mostrou no livro que fez das coisas da Índia. Os últimos anos da vida do poeta são reconstituídos, praticamente, à base de conjecturas. As tensas concedidas pelo rei eram pagas com atraso, e isto, tendo em conta a sua exiguidade, devia causar ainda maiores dificuldades a Camões.
O historiador Diogo do Couto, nas décadas sobre o assunto, diz apenas: em Portugal morreu este excelente poeta em pura pobreza. Camões expirou no dia 10 de junho de 1580. De 1579 a 1581, graçou em Lisboa nova e violenta peste. A morte sobrevinha em 4 ou 5 dias, no meio do caos reinante, com a acumulação de cadáveres para serem inumados. O seu corpo foi apenas envolvido numa mortalha e lançado com os de numerosas vítimas da epidemia na cripta da igreja de Santa Ana. O terremoto de 1755 destruiu o templo e misturou ainda mais as ossadas que sob ele jaziam. Em 1880, todos os despojos mortais que ali se encontravam foram levados para o panteão dos Jerônimos, onde ficaram sepultados, na esperança de que entre eles estivessem os restos do maior poeta português. O destino de Os Lusíadas e das demais obras de Camões foi mais feliz do que o do seu autor. Do nosso grande poema épico, além de uma versão latina, fizeram-se traduções em quase todas as línguas do mundo, nomeadamente em inglês, francês, espanhol, polaco, dinamarquês, sueco, húngaro, russo, italiano, entre parênteses, e também no dialeto siciliano, grego, árabe, armênio e hebraico. Nas escolas de todo o território português e também nas do Brasil, o texto de Os Lusíadas é usado para o aperfeiçoamento do estilo literário. Entre os grandes admiradores de Camões, contam-se célebres figuras da literatura e da cultura universais, tais como Elizabeth Barrett, que dedicou uma tradução dos seus versos a Robert Browning, Byron, que o chamou de gênio peregrino, Voltaire e Humboldt. Até Cervantes, seu contemporâneo, se referiu a Os Lusíadas como o tesouro do luso. A obra de Camões venceu os séculos, gerações e gerações de poetas e de prosadores foram influenciadas pelo seu estilo. Ele foi o grande estruturador da língua portuguesa, na medida em que soube pôr em evidência de forma exuberante a sua extraordinária capacidade descritiva. Os Lusíadas têm hoje um lugar de relevo na literatura universal. O seu valor maior foi, porém, o de incorporar na própria vida dos portugueses o relato dos feitos heróicos dos navegadores da pequena nação ibérica,
que escrevia então sozinha as primeiras páginas da história do mundo moderno. Mais tarde, este relato viria a servir para consolidar o espírito nacional em diversas ocasiões de crise. Os Lusíadas levam a todos uma mensagem de esperança na exaltação do que há de mais glorioso na história de um povo, a universalidade da sua cultura. Mais um vídeo inteligente e mais uma excelente biografia da Praça da República, da Praça Batista Campo, desculpe, em Belém do Pará. Tudo por uma internet apenas boa. Apenas educativa. Este foi o palco desta biografia, um coreto da praça. Piso antigo, conservado. Por José Roberto Almeida Valente.